Queridos, bem-vindos e bom domingo a todos nós, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a nossos cultos missionários online. Aqui é o pastor missionário Musa Diabate. Somos servos de Deus aqui na Assembleia de Deus Ministério Ferreira, no Brasil, em São Paulo, onde servemos a diáspora, a igreja fora do continente africano. Mas também nós trabalhamos com conscientização missionária, onde a gente desperta, conscientiza a igreja para a sua chamada missionária. Bem-vindo ao nosso momento de devoção, um momento do Senhor, dia do Senhor, um momento de adoração, um momento de louvor, mas também um momento da meditação da palavra de Deus, um momento da intercessão. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce moment de dévotion, un moment de louange, un moment d'adoration à notre Dieu. Ici, c'est le pasteur missionnaire Musa Diabate. Je suis pasteur de l'Assemblée de Dieu ici à São Paulo, au Brésil, où nous servirons la diaspora, l'église hors du continent africain. Mais aussi, nous travaillons avec l'église ici au Brésil sur la conscientisation missionnaire. L'église pour son appel missionnaire. Bienvenue à ce moment de conscientisation, un moment de louange et un moment d'adoration à notre Dieu. Bienvenue à ce moment de dévotion e moment de louange. Boa tarde, nossa querida Helen. Helen é nossa irmã, ela é missionária, ela é nossa igreja, mas também uma obreira nossa que a gente batizou aqui no Brasil. Hoje ela está na República Dominicana. Amém, Helen? Em nome de Jesus, estou aí a caminho, estou me planejando, Deus sendo fiel. A gente vai visitar vocês aí na República Dominicana. Seja fiel, manda um abraço aos irmãos aí. Fica firme com Jesus. Continue firme com Jesus aqui, você e sua família. Ele nos faz alegria. Ele faz parte do fruto desse trabalho missionário que a gente fez. Deus nos chamou por fazer discípulos e fazer das nações discípulos. Povos, nações e cultura. Ele é da República Dominicana. Ele está trabalhando com... Ele é da República Dominicana, ele foi batizado aqui. Hoje ele está lá, na República Dominicana. Tá também conhece encore Madame Robin Desbois. Madame Robin Desbois é prima nossa, ela é de Níger. A gente chama ela Nenê. Nenê, ela está lá na fronteira com Suíça e França, ok? Nenê, hoje a gente saúda ela está nos acompanhando. Nenê, ela é do Níger, ela trabalha com aeronáutica, hoje ela está na fronteira, ela é francesa, na fronteira da França e do Suíça. Ela está nos acompanhando. Nenê, hoje a gente saúda Nenê, através da Nenê, a gente saúda todos os muçulmanos do mundo inteiro que estão nos acompanhando. Hoje é dia da grande festa do mundo muçulmano Al-Ayir, ok? A gente quer saudar aqui todos os continentes africanos, todos os muçulmanos do mundo. Hoje eles comemoraram a dia que acaba 30 dias de jejum. Depois de 30 dias de jejum, hoje o mundo muçulmano está comemorando a festa Al-Ayir. E a gente quer saudar Nene com o marido dele, com a esposa dele. Ela é uma prima minha, ela está nos acompanhando. Ela é francesa, na fronteira da França e da Suisse, ok? Donc, nous venons encore revenir, Néné. Nous te saluons au travers de Néné. Nous saluons toute la diaspora. Nous saluons aussi la diaspora hors du continent africain. Nous voulons saluer Néné. Néné, c'est une cousine. Elle est à la frontière entre la France et la Suisse avec sa famille. Et au travers d'elle, nous voulons saluer toute la communauté musulmane, nos familles, nos parents, nos confrères qui sont en train de commémorer aujourd'hui la fête de l'Aïd Ayir. Nous saluons au travers de tout le continent africain, nous demandons pardon à nos conterrains, mais aussi nous bénissons le continent. Que le Seigneur bénisse l'Afrique, que le Seigneur bénisse le monde, dans un monde de paix. Amen. Donc, au travers de Néné, nous queremos saudar todos os nossos familiares no continente africano, na Europa, onde que eles se encontram. Minha família, meus conterrâneos, todas as pessoas da diáspora, todos os muçulmanos que estão comemorando hoje a festa da Eid al-Ayir, a festa do perdão. É uma festa que comemora depois de 30 anos de jejum. Eles estão orando. Hoje é dia do perdão, é dia de confraternização. E que Deus, através dessa crise, também abençoe o continente africano, porque é um dia onde o mundo muçulmano ora,
busca a Deus, mas também ele faz bênçãos, se pede perdão, porque esse Deus também, nós podemos orar por esse mundo muçulmano, mas Deus está fazendo muitas coisas através também da diáspora, amém? E que Deus levanta uma diáspora consciente, uma diáspora que intercede, que coloca o continente africano no coração. Queridos, bem-vindos ao nosso momento de devoção. E queremos também saudar outra vez hoje, é um dia especial também por nós, meu pastor presidente, meu pastor Levi Libarino, pastor nosso presidente da nossa igreja. Ele é também um pastor muito influente, um pastor muito vocacionado, um líder, uma pessoa que tem uma visão missionária bem clara. A gente faz parte da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, onde Levi também, nosso pastor presidente, ele trabalha ao nível da Comissão Cultura e Educação da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Que Deus lhe dá graça. Nosso pastor é jovem, e falo, ele é muito jovem, mas ele tem 50, mas eu acho que ele é muito jovem, tá certo? Mas ele é muito vigoroso, ele tem o forte do jovem, e que o pastor, nosso pastor presidente, o pastor Levi, recebe nossa saudação através de mim, todos os irmãos, todos os imigrantes, todos os refugiados, todas as pessoas, membros da nossa congregação, não só aqui no Brasil, mas também nas nossas igrejas no mundo, estão transmitindo através da minha pessoa a saudação, um abraço para o nosso pastor Levi, que está comemorando hoje um aniversário, que sente-se abraçada para a comunidade da diáspora, ok? Não sermos aqui, os que estão no continente africano, na Europa, na América, onde eles se encontram, que o pastor recebe a nossa saudação. Que Deus lhe dá graça, Deus guarda a família dele, a esposa dele, mas também a visão missionária da nossa igreja. A gente me sente muito honrado de trabalhar com ele como obreiro. Também é uma igreja onde a gente tem uma comunidade, nossa sede, a gente tem uma comunidade dos imigrantes. Os domingos a gente tem café da manhã, a gente tem uma escola dominical só em francês, aí na sede. Nossa sede está na Francisco Morato 5311, amém? É uma igreja missionária, acolhedora, uma igreja, uma família de Deus. Eu me sinto muito privilegiado de fazer parte dessa grande família ADF Ferreira, amém? É encore un privilège pour nous aussi d'être aujourd'hui, de transmettre nos salutations à notre pasteur président, le pasteur Levi Libarino. Il est pasteur de l'Assemblée de Dieu, mais pasteur Levi est pasteur de notre église, mais aussi nous faisons partie, Assemblée de Deus Ministère Ferreira fait partie de la Convention Générale des Assemblées de Dieu du Brésil, avec le pasteur Josué Luton Bezerra da Costa, qui est notre pasteur président général junior. Et notre pasteur Levi fait partie aussi de la commission éducation et culture au niveau de la convention générale et une église missionnaire, notre église au niveau des sèdes ici. Nous avons des immigrants, nous avons des étrangers, nous avons une école de dimanche, nous avons des disciples en français et nous avons une famille de Dieu. Que le Seigneur bénisse au travers de l'église, la vision missionnaire, mais aussi que le pasteur Levi reçoit au travers de ma personne la salutation aussi, les félicitations de toute la diaspora. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, queridos, bem-vindos ao nosso momento de concentração missionária, momento de adoração a nosso Deus, momento de louvor. Bienvenue à ce moment de concentração missionnaire, moment d'adoration, moment de louange à notre Dieu. Nous allons prier pour commencer ce moment, mais aussi nous allons écouter une louange en français qui dit « Brille en moi ». Et après, nous allons faire notre lecture de la parole de Dieu dans la carte de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, du verset 17 jusqu'au verset 32. Aujourd'hui, nous allons traiter sur l'église biblique missionnaire, la nouvelle vie en Christ, mais aussi les mentalités transformées. Paul écrit aux Corinthiens, aux Romains, il est dit, soyez transformés par la rénovation de votre mentalité. Donc la transformation de votre mentalité. Nous allons parler sur cela aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Queridos, bem-vindos. Vamos orar um momento de concentração missionária. Vamos orar a Deus, nosso Pai, mas também hoje vamos louvar a Deus em francês, brille en moi, que significa brilhe em mim, queima em mim, Senhor. Tira-me tudo isso que não te glorifiquei. Quero uma coisa nova, Senhor. Mas também, através disso, vamos começar também a meditar a palavra de Deus. As nossas meditações vai se encontrar-se na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 32. Nós vamos falar sobre uma igreja bíblica missionária, uma nova vida em Cristo, mente transformados. Metanoia radical. Amém? A todos radicais, a todos metanoias, a todos radicais. Nossa filosofia radical, projeto
nosso grande projeto radical que está conquistando não seulement o Brasil, mas também fora dos continentes. Pela graça de Deus, é um projeto grande, onde a gente trabalha sobre evangelização, transformação dos mentes e discipulado. Deus está alcançando, restaurando a família, transformando, curando, libertando. Deus está despertando jovens, mulheres, homens de Deus para a sua obra missionária. Que Deus abençoe vocês e bem-vindos ao nosso momento de conscientização missionária. Oremos. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments de louange et adoration à notre Dieu. Nous te prions pour que tu bénisses ces moments et nous profitons pour prier pour nos familles, le monde musulman qui profite aujourd'hui de commémorer la fête d'Aïr al-Aïr. Que ta grâce soit sur le continent africain, que ta grâce soit sur le Moyen-Orient, que ta grâce soit sur le monde entier, dans un monde de paix, dans ce moment de crise de santé, de coronavirus, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur garde le monde africain et que les hommes et les femmes qui se tournent vers Dieu aujourd'hui pour l'adorer, que ceux-ci l'adorent en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Et Seigneur, nous prions aussi pour notre pasteur, le pasteur Lévi Liberino, qui fait son anniversaire, que ta grâce soit avec lui, que tu le bénisses, que tu le gardes, que tu bénisses sa famille et la vision et le projet missionnaire que tu l'as donné au nom de Jésus. Deus Pai, queremos orar mais uma vez esse momento, por começar esse momento. Queremos lembrar, interceder também por nossos irmãos. Esse momento de devoção, momento de adoração, momento de culto transcultural, nós queremos lembrar do mundo muçulmano que está islâmico, todo o mundo muçulmano na África, no Oriente Médio, na Europa, onde se encontra-se esse dia, grande dia da festa, da comemoração de Eid al-Aïr. Nós queremos orar por meus familiares, por nossos queridos, com nossos colegas, mas também com nossos conterrâneos, mas também com todos os muçulmanos onde que se encontram. Que esse dia que as pessoas só abrem o coração a Deus, que Deus possa deixar encontrar eles, os eleitos, e que as orações sejam espírito e verdade, e que Deus cura, Deus guarda, Deus restaura, Deus desperta, o Senhor, a sua igreja, mas também a humanidade, por te buscar, mas também que Deus seja honrado e glorificado, o verdadeiro Deus. Queremos também orar por nosso pastor Lévi Liberino, nosso pastor presidente, que sua graça sobre ele, Senhor. Que você continue, Senhor, a guardar ele, dar saúde por ele, a esposa dele, irmã Wanda, mas também o ministério que você dá por ele, a visão missionária da igreja, de alcançar povos, nações e cultura. Que Deus renova cada vez essa chama missionária na vida do nosso pastor. Queremos, nesse momento, nos entregar a Ti, que sua graça sobre nós e que você nos leva nesse momento de louvor, nesse momento de devoção e de intercessão na mão da sua graça infinita. Au nome de Jesus, e que Deus abençoe cada um de nós. Amém, amém, amém. Queridos, bem-vindos a nossa missão, a nosso momento de conscientização missionário. É um privilégio receber vocês. Estamos aqui, um momento de devoção, um momento de adoração a nosso Deus. Amém? Donc, agora vamos louvar a Deus com um louvor que diga brille en moi. Brille en moi, em francês, significa brille en mim. Meu Sauveur est bon. Meu Rédempteur est bon. Il me salvou, il est bon. Il me comprend, il est bon. Il me délivra, il est bon. Oh, meu Salvador est bon. Oui, Emmanuel est bon. Oh Seigneur, tu es bon. Bienvenue à notre moment de consacration, moment de louvor, moment de despertar à notre Dieu. Bienvenue à ce moment de consacration missionnaire, moment d'adoration, moment de louange à notre Dieu.
Deus é bom. Deus manda seu fogo, manda seu poder, derrama sua graça sobre nós, sobre sua igreja, sobre a humanidade. Queima, manda fogo por queimar tudo que não te glorifica. O nós, mas também na todos o cosmos. Que tudo seja sobre sua soberania, sua graça, embaixo da sua bondade. En hommage à tous mes frères et sœurs missionnaires, à jeunes de groupe biblique universitaire, mais aussi un moment de louange qui me rappelle mes moments de dévotion, moments de conférence missionnaire sur le continent. Esse louvor um momento de lembrança do trabalho do campo missionário. A todos os nossos amigos que nos acompanham, não seulement do campo missionário, os jovens das bibliques universitários, no nosso momento de congresso, de conferência missionária no continente, mas também na diáspora. É um cantigo que a gente sempre gosta também de louvar nos momentos de vigia, do nosso dia de oração. É um momento muito importante por nós, é um passado glorioso, onde Deus sempre se sente glorificado no nosso congresso, nos nossos encontros, e que Deus seja louvado. E várias almas foram conquistadas, animadas, mas também despertadas por obras missionárias. Sejam bem-vindos no nosso momento de consagração missionária. Le feu est allumé à tous nos frères et sœurs, à tous les jeunes, mes frères et sœurs, les missionnaires du groupe biblique universitaire, à vous tous qui vous rappelez de ces moments de congrès, ces moments de veille de prière, où nous chantons, nos moments de conférence missionnaire. Et un moment, c'est un moment glorieux où le Seigneur s'est glorifié dans nos vies. Et plusieurs de nous se sont retrouvés dans la diaspora, dans le monde entier, en train de servir le Dieu missionnaire. Oh Senhor, manda seu fogo sobre nós. Oh Espírito Santo de Deus, enche-nos, nos enche, Senhor, de seu Espírito. Senhor, que seu fogo, seu Espírito, queridos, bem-vindos ao nosso momento de consagração missionária, momento de adoração a nosso Deus, momento onde a gente toma isso aqui para compartilhar com vocês um momento de devoção, um momento de intercessão junto, onde povos, nações e cultura louvam e adoram a nosso Deus. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce moment de consagração missionnaire, un moment d'adoration à notre Dieu, un moment où les peuples, nations et cultures adorent l'éternel Dieu. Ok? Bienvenue à un moment de consagração missionnaire, un moment de louange. Et chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons encore continuer notre moment d'adoration à notre Dieu. Queridos, bem-vindos ao nosso momento de consagração missionária, um momento de adoração ao nosso Deus, um momento de devoção, um momento onde povos, nação e cultura adorem, um momento onde a luz da palavra de Deus, onde a gente leva não somente a palavra de Deus aqui, mas também a outro até os confins da terra, onde os povos, nações e cultura recebem a palavra na sua língua, na sua idioma, na sua cultura, onde o corpo de Cristo, independente da denominação, se sente unido para um momento de louvor, um momento de adoração, um momento de incentivo, um momento de desperto, um momento de conscientização, um momento também de ensino, um momento de louvor, um momento onde os povos, nação e cultura adoram. Hoje vamos louvar a Deus nós vamos continuar nosso ciclo de estudo bíblico. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, ok? Estamos no capítulo 4 da Efésios, vamos meditar hoje do versículo 17 até o versículo 32. Nosso tema é uma igreja bíblica missionária, uma nova vida em Cristo e momentos transformados, ok? Vamos fazer a leitura em francês e vamos meditar isso, fazer a meditação em francês e fazendo a meditação alterado,
ok? Francês, português, ok? E que Deus seja glorificado. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce moment de concertation missionnaire, un moment d'adoration à notre Dieu. Nous allons continuer avec notre méditation dans la carte de Paul aux Éphésiens. Ok, nous sommes au chapitre 4 du verset 17 au verset 32. Aujourd'hui, notre thème, c'est parler sur une église biblique missionnaire, la nouvelle vie en Christ et les mentalités transformées, ou si vous voulez, les esprits transformés, ou les entendements renouvelés. Ok? Et bienvenue à nos moments de concentration missionnaire, un moment où nous allons faire la lecture en français, nous allons faire la méditation, mais aussi la prédication en français et en portugais de manière altérée. Ok? Bienvenue à ce moment de dévotion, bienvenue à ce moment d'adoration à notre Dieu. Queridos, vamos fazer a leitura. Você que nos acompanha, que tem outro versículo, outra versão da Bíblia, você pode acompanhar a leitura conosco, abrir a Bíblia, você e sua família, onde que você está, podemos começar a leitura. Vou fazer a leitura em francês. Ephésiens, capítulo 4, du versículo 17 au versículo 32. La nouvelle vie des chrétiens. Voici donc ce que je vous demande, avec instance, au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens, que leurs pensées menées au néant. Ils refusent de comprendre. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu, parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. 20. Et c'est pas là ce que vous avez appris au sujet de Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui lui concerne et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de toute vieille nature, que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. 23. Il vous faut laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que celui qui voulait cesser de voler, qu'il se mette à travailler à ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir aussi de quoi aider les pauvres. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement la vérité utile, qui réponde à un besoin et encourage autrui pour faire aussi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu délivrera complètement du mal. 31. Chassez loin de vous tout sentiment, amené à toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. 32. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Amen. Amém, amém, amém. Queridos, bem-vindos ao nosso momento de concentração missionário, bem-vindos ao nosso momento de devoção. Estamos agora meditando a carta do Paulo aos Efésios. Aqui é pastor missionário Musa Diabate. Somos pastor servo de Deus aqui na Assembleia de Deus Ministério Ferreira, onde a gente estamos trabalhando com diáspora, com povos e nação e cultura fora da sua realidade, da sua país de origem. E também nós trabalhamos com conscientização missionária, com desperto. A igreja, o corpo de Cristo, o Brasil, onde que acontece com uma visão missionária, sair por fazer das povos, nações e cultura seu discípulo.
levar os povos, nações e cultura a adorar o Deus verdadeiro. E queridos, hoje a gente vai meditar, a gente fizemos a leitura em francês, vamos meditar a carta do Paulo aos Efésios. Como as pessoas entenderam, a gente falamos na introdução, Paulo escreveu a carta no ano 661, que ele estava preso em Roma, na cadeia. Por isso que essa carta faz parte de um conjunto de cartas que foram escritas no mesmo contexto. A carta os Filemões, a carta os Colossenses, foi escrito para Paulo, por isso que essas cartas, os Efésios, são chamados das cartas da cadeia, porque eles foram escritos nos contextos da cadeia. Para um missionário, Paulo era missionário, porque Paulo é preso em Jerusalém, onde ele foi lá por ajudar comunidades, os irmãos na fé, que estavam passando por um momento difícil, um momento de fome, um momento da fome, porque teve uma checereço, não teve chuva há muito tempo em Palestina e teve uma situação muito crítica. As pessoas estão passando por uma necessidade grande. E Paulo mobilizou a igreja que está na Éfeso, que ele plantou, ele deixou a igreja no ano 56, 57, 58, ele foi na Jerusalém. E lá ele foi preso, porque Paulo pregou o mistério do Evangelho. Qual é o mistério que Paulo pregou? Paulo pregou, escuta bem, o Evangelho de Cristo, a salvação não é só para os judeus, a salvação é por povos, nações e cultura. Os gentios, os pagãos, pessoas que não são judeus, cada um carece da graça de Deus, independente da sua etnia. A salvação não é étnica, a salvação ela é divina, ela é de Deus. Deus quer salvar. Deus tem um povo. Esse povo não só são judeus. Esse povo é feito, é constituído por Deus, para povos e nações e culturas, de várias nações, de várias tribos. Mas, independente da condição, a pessoa precisa de reconhecer a Senhoria de Cristo, se arrependeu de seus pecados, reconheceu a graça de Deus através da pregação do Evangelho genuíno de Cristo. E aí lá ele vai se converter e aceitar a nova identidade que ele é em Cristo. Vai lá porque Paulo, quando ele vai começar a pregar esse evangelho de Cristo que saiu da etnicidade, porque a mentalidade de judeus, que Jesus é só por eles, Paulo falou, não, eu fui educado nessa cultura, mas agora não, eu entendo diferente. Eu entendi agora a salvação para os todos. Em todos tem também gentios. E tem muitos gentios que começaram a se converter. A igreja de Jerusalém, onde, você sabe, na época, a Jerusalém também, como na Éfeso, tem uma mentalidade grega que dominava, tem culto em todo lugar, tem Deus em todos os lugares, tem impérios que têm cultos por eles. Essas pessoas se sentiram um pouco lesadas por essa pregação do Paulo, que quer tirar, olhar neles, no homem, na religiosidade, por buscar o verdadeiro Deus, a colocar, olhar o Deus Criador, o verdadeiro Deus, o Deus soberano, o Cristo. Aí Paulo foi preso através desse evangelho que ele pregou. Ele foi condenado em Cesareia no ano 58, 59. E como Paulo é cidadão romano, ele fez prevalecer o seu direito, porque como cidadão romano, ele não poderia ser julgado por qualquer um. Ele poderia pedir que ele seja transferido a Roma, onde ele vai ser julgado pelo imperador, e Paulo lá foi transferido a Roma, e lá, ele, como cidadão romano, ele foi transferido por cadeia no ano 661, ele ficou lá 2 anos, e ele foi liberto dessa primeira cadeia para o imperador romano. Como Paulo é cidadão romano, e na Constituição romana, o cidadão romano só deve ser julgado para o imperador romano. Aí Paulo fez prevalecer esse direito dele, e lhe foi concedido esse direito, e ele foi inocentado no julgamento, no entender do imperador. E aí Paulo vai ser liberto dessa cadeia, ele vai ser preso uma segunda vez, no ano 106, 107, 108, Paulo vai morrer mártires por amor por Cristo, depois do seu terceiro viagem missionário. E Paulo vai morrer decapitado até a última consequências, pregando esse mistério de Cristo por todos os povos e nação e cultura. Bem-vindos ao nosso momento de concentração missionária.
Chers frères et sœurs, bienvenue à ce moment de concertation missionnaire. Seulement pour potentialiser un peu un petit rappel, nous sommes en train de méditer un moment de notre carte de Paul aux Éphésiens. Une carte qui a été écrite dans un moment, dans un contexte particulier. Paul était en prison, Paul est missionnaire. Il a été en prison, il est en prison à Rome où il écrit un groupe de cartes. Il a écrit la carte aux Éphésiens, la carte aux Colossiens, la carte à Philémon. Voilà pourquoi ce sont des cartes qui sont appelées les cartes de la prison. Et Paul a écrit ces cartes dans un contexte où Paul aussi a écrit pour expliquer pourquoi il a été pris en prison. Pourquoi Paul est pris en prison? Paul a été pris parce que Paul a prêché un évangile différent de l'évangile que les autres connaissent à Jérusalem, où il y avait une diversité de cultes, des dieux, la pensée grecque, des empereurs qui étaient des divinités. Et ces personnes ont commencé à se voir un peu jugées par le message de Paul. Paul qui dit, non, maintenant l'adoration seulement est à Dieu, et le Dieu est souverain, et le Seigneur en Jésus-Christ. Et au travers de cela, beaucoup de gens, des païens, ont commencé à se convertir. Et maintenant, Paul a été pris. Il a été condamné dans les années 58-59 à Césarée. Après, comme citoyen romain, il a demandé son transfert à Rome, comme citoyen romain, pour être jugé par l'empereur dans les années 61. Et Paul va être libéré de la première prison. Il va être pris une seconde fois dans les années 50-68. Il va mourir martyr. Après son troisième voyage missionnaire, il va mourir pour amour à Dieu. Bienvenue à ce moment de concertation missionnaire et un moment d'adoração a notre Dieu. Queridos, dos espaços, coisas que é muito importante, Paulo escrevendo, é que Paulo está um pouco trabalhando um conceito muito importante sobre, se a gente lê o texto, a gente tem duas particularidades. Se a gente pega do versículo 17 até o versículo 24, você vai ver Paulo falando sobre a vida antiga, a velha natura, a velha pessoa, a vida um Adão. O que os Efésios eram antes de Cristo. Ele estava falando de uma vida antes de Cristo, e quando você pega o versículo 25 até o versículo 32, a gente está falando de uma vida em Cristo. Então, Paulo faz um ponto, como ele fala, a carta dos Efésios tem 6 capítulos, dos capítulo 1 ao capítulo 3, fala de doutrinas, a vida de Cristo, a identidade em Deus. Do capítulo 4, 5, 6, falam sobre a igreja. Ou seja, a carta de Paulo trata do tema entre Cristo e a igreja. Como Paulo escreve, falando de uma realidade. E você vai ver essa realidade tão prática que 5 vezes, do capítulo 1 ao capítulo 6, vai aparecer um verbo que é muito importante sobre andar. Andar, seguir. É uma vida de discipulado, uma vida de uma ligação, é uma identidade, uma relação. Igreja Cristo. Uma igreja que deve seguir o passo do mestre, de Cristo. Aí a gente tem ideia de discipular. A gente tem uma ideia missionária. A gente tem uma mentalidade de uma igreja que passa por umas transformações, que está seguindo um modelo, um ideal, uma verdade, que são Cristo. Então, queridos, nós estamos aqui para entender essa realidade que Paulo está trabalhando através desse conceito da vida nova em Cristo Jesus, desmento transformado, de uma nova mentalidade, mente e espíritos novos. E Paulo vai ir além, ele vai falar da identidade, quando você pega do versículo 17 até o versículo 22, isto, portanto, digo no Senhor, testificou que não mais andais como também andais os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos. Paulo está falando, relembrando os Efésios, também como gentios, porque a igreja de Éfeso, mesmo se Paulo plantou a igreja cresceu. E Paulo pregou, ensinou que a Cristo não só são por judeus, mas também por gentios. E os gentios entraram na igreja, se converteram.
Tem várias culturas, várias comunidades que estavam na igreja de Éfeso. E Paulo escreve para essa igreja e Paulo continua a falando para essa igreja. É uma das realidades que são muito importantes. Paulo quer exortar, Paulo quer relembrar, Paulo quer levar a igreja a um entendimento da vida antiga. Essa vida antiga é a sua característica. Ira em vós, eu não pequei, ira, tá certo? Fazendo as coisas trabalhando, fazendo as próprias coisas mais bom. Ele está falando uma identidade, uma natureza, umas exigências. Ou seja, uma vida que é ligada, não somente a nós, mas a nossa identidade um Adão. A nossa vida, mentiras, os pecados, a vida a fazer as coisas que são sempre o contrário às coisas de Cristo. Umas coisas, uma vida que nos tira, é como se uma forças contrárias à nossa caminhada com Cristo. Enfim, uma vida do passado, uma identidade passada, propriedade do pecador, a uma vida nova em Cristo Jesus. Uma vida de escravo no pecado, na vida Adão. Por quê? A Bíblia nos diz no Gênesis que depois da queda, o mundo caiu na ira de Deus, embaixo da ira de Deus, e condenados. Todos. Não tem uma pessoa que sai dessa lei. Essa lei é uma lei natural da pessoa e da natureza um Adão. E até aqui, até hoje, a gente toma sobre esses efeitos. A igreja, o corpo de Cristo, é a igreja que está na Éfeso, por extensão, que Paulo escreveu. Hoje é a extensão, tudo a igreja, a verdadeira igreja de Cristo. É uma igreja que está ainda na terra, estamos ainda no mundo. Não estamos ainda na nova cela, nova terra. Não fomos ainda glorificados. E por isso que até agora tem esses efeitos, tem essas realidades que agem através da nossa natureza, do nosso corpo corruptível, porque ainda não revetimos o corpo incorruptível, que só vamos revetir na nova cela, nova terra, em Cristo Jesus. E Paulo vai falar sobre essa realidade do passado, mas essa nova identidade em Cristo. Mas também Paulo vai falar sobre os conflitos que se passa, esse duelo entre a carne e o espírito, nos levando a umas realidades do entender, do benefício da obra e da vida nova em Cristo Jesus. Porque em Cristo não somos, como Paulo fala, não somos ainda no passado. Não somos embaixo da lei do passado. Estamos hoje, e a igreja de Éfeso também, ela estava na lei de Cristo, na nova vida em Cristo, na vida dos eleitos, na vida dos salvos. Antes, eles estavam nas trevas, perdidos nos pecados ou nos delitos. Agora, eles estão em Cristo Jesus. Por isso que Paulo exorta a uma vida de Cristo. Que é essa vida de Cristo? É uma vida diferente de uma vida de religiosidade, meu irmão. Hoje, o que se encontra, sim, são pessoas que não, eu sou cristão, eu não vou ficar pobre. Isso é heresia, isso é religião. Não é essa vida de Cristo que Paulo está dizendo. Paulo está falando da obra redentriz de Cristo. Somos, a gente viu lá no começo, no capítulo 1, versículo 4, que os eleitos são chamados para Deus e justificados para Deus. Chamados, justificados, em Deus também são glorificados. São benefícios. Esses benefícios não vêm do nosso. Nos méritos de Cristo. Antes da fundação do mundo. Porque ninguém se glorifica. É um dom de Deus.
É um dom de Deus. Mas isso deve se manifestar em nós. Ou seja, isso não é uma coisa abstrata. É uma coisa concreta. Por quê, meu irmão? A vida de Cristo é uma vida prática. A salvação de Cristo, ela é de graça, mas foi baseada nas obras práticas. A morte de Cristo foi real. A sua ressurreição também foi real. O templo fica de mero vazio. Tem efeitos históricos, realidades que foram falados antes, profecias antigas a Cristo, comprovados para Cristo, para obras práticas. E nessas obras, a gente colocou nossa fé. Essa fé prática, com a graça de Deus, através de uma renovação de mentes transformados, que não olha mais no passado, que não olha mais na sua vida do pecador, que não está embaixo ainda das condenações e dos peso da vida do Adão, mesmo se essa vida ela é real, é uma vida real, é um conflito real, o pecado é real, e mais ainda por um crente, porque a gente somos, nós mentes transformados, a gente tem sensibilidade, a gente tem entendimentos da vontade de Deus, temos o Espírito de Deus em nós, que nos diga o que é certo e o que está errado, que nos diga quando estamos em comunhão, quando estamos embaixo da ira de Deus, ou atristando a Deus. Isso é uma realidade, uma marca da verdade da nova vida em Cristo Jesus. E Paulo escreve para a igreja que está na Éfeso, com essa realidade que essa igreja não consegue, ele está testificando que os gentios, se quiser, são pessoas, os novos povos e culturas que não teve uma cultura cristã, que não conhecia a Cristo, que chegaram à igreja, eles devem saber que agora o passado, a religiosidade, o entendimento grego, porque teve uma cultura, teve uma identidade, teve uma educação que recebiam antes. Agora, Paulo vai lhe dizer, escuta bem, você não pode andar nessas verdades dos seus próprios pensamentos, ou seja, a educação e a religiosidade que vocês receberam antes. Vocês não podem andar nisso, porque isso foi passado. Isso deixou atrás. Isso é a antiga pessoa, a antiga natureza. Não pode. Por quê? Não pode. Porque isso só vai obscurecido o entendimento de você. Isso só vai fazer o quê? Os olhos da vida de Deus, por causa da ignorância, em que vivam, pela dureza de seu coração. Porque, através disso, você vai obscurecer seu entendimento. Porque, quando você está nisso, você está ficando nas gêmeas do passado. Você ficando escravo de uma coisa que você não deve. Você precisa de passar para uma nova metanoia, nova mentalidade, novos entendimentos. Transformação de mentes. Entendo que ele, tendo se tornou insensível, se entregado à dissolução pura, com avideza, cometerem tudo sobre de impureza. Então, todas as coisas aí, de impureza, essas coisas, quando essas coisas voltam, as mentalidades voltam, se que, do fato de verdade, em Jesus. Se trata de tudo ouvido e nele fosse instruídos, segundo a verdade em Cristo. Então, todas essas coisas do passado devem ser olhadas através da nova verdade, da nova identidade em que eles foram instruídos, eles foram discipulados, eles foram ensinados
Eles foram educados na nova educação em Cristo Jesus. Antigamente era o peso do pensamento, da religião, da cultura, das tradições. Agora não. O que se preme é a verdade. Antigamente era relativo, porque é grega, é cultura, é filosofia. O grego tem um orgulho, uma soberania. Ele quer entender tudo pela razão. Ele quer explicar tudo pelos conhecimentos. Agora, é independente disso, é mudança de mentalidade. Tem uma coisa que é soberano. É Cristo e sua verdade escrito, revelado. No sentido de que, quando o trato passados, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscências do engano. Porque esse aí, já despuio. Despuio é tirar a camisa. Transformada. Pega a velha camisa, coloca nova camisa. Antiga, joga antiga. Porque ele não presta mais. Isso é enganoso. E vos renovei do espírito de vosso entendimento. No entendimento, o que acontece? Só deixa entrar no seu pensamento o novo. Tudo que tem entendimento, tudo que presta, tudo que vale. O que vale, o que presta? O que diga, o que ensino, a vontade e a nova vida, a nova verdade em Cristo. Isso que me determina, não o que eu sou, o que eu fiz, mas o que me determina é o que eu sou em Deus, o que Deus fez por mim, nas méritos de Cristo. Eu vos revitai do novo homem, criada segundo Deus, um justiça e retidão procedendo da verdade. Amém? Essa é nova homem. Porque o antigo homem é mentira, é pecado, é condenação, tá certo? É soberba, tá certo? É desprezo, é a religião, é racionalidade. Agora, o novo homem não. É justiça, é verdade, é retidão, é Cristo, é obra da cruz, é a justificação. Por isso, deixando de mentira. Aí Paulo fala uma coisa que é muito importante sobre os efeitos dessas mudanças. Porque uma vez isso vai ser real quando a gente começa a viver essa realidade, sabendo que é um efeito divino, mas também a gente tem que ter consciência. Tem que zelar por isso. Como que pode viver isso? Como que pode viver uma realidade dessa? Uma verdade da nova identidade em Cristo? De maneira prática, zelando com minha relação com Deus. De maneira prática, como que vai ser? Começando a meditar diariamente a palavra de Deus. A gente tem que zelar por isso, a gente tem que alimentar esse relacionamento em Cristo. E de maneira prática, como que isso vai ser? De maneira prática, é não dar lugar aos diabos. Colocar no nosso mente as mentes de Deus. Colocar no nosso pensamento os pensamentos que fazem o bem por nossa alma. Que tem a ver com minha nova identidade em Cristo Jesus. E tem que zelar no estudo diário da palavra de Deus. No momento de devoção. E tem que investir nas minhas práticas devocional. E tem que investir na obra missionária. E tem que cuidar do meu relacionamento com minha família. E tem que cuidar com meu relacionamento com a igreja. E tem que cuidar com meu relacionamento com os outros do mundo. E de maneira prática. Isso são marcas que determinam, que vão prevalecer, ou que vão fazer a minha transformação ter sentidos. Por quê? Não tem como você viva a nova vida em Cristo, Jesus, fora da realidade da igreja. Por quê? A igreja é o espaço onde Deus trabalha. Igreja, porque tem essa que a gente chama da graça comum. Tem coisas que Deus faz para o mundo inteiro. Mas tem coisas que são só para a igreja. Por exemplo, um deles evangelização é a missão. Por exemplo, como que você vai viver uma vida de evangelização, trabalhar com evangelização, proclamação da palavra,
o estudo da palavra, a exortação, e também com missões. Missões, é fazer amor, amar os outros, trabalhar com pobres, trabalhar com escola na área da saúde, investimento na área da educação das crianças. São coisas, atividades que podem te dar ânimos, que pode devolver você de maneira prática a sua nova realidade em Cristo Jesus, a sua fé cristã. Uma meditação de devocional 4 horas da manhã. Não é fácil, nesse frio, acordar no cobertor 4 horas da manhã por fazer ler a Bíblia. Você tem vontade de dormir, ainda com quarentena ainda. Tem preguiças. Mas o que acontece? Essa vontade da justiça, da verdade, dessa devoção à santidade, de não dar lugar ao diabo, de não dar lugar a mentes, às coisas do passado, por focar numa relação com Deus, mas também projetar uma visão do mundo, uma visão missiológica. Você tem que investir nisso de maneira prática, por demonstrar e viver a transformação de vosso mente. Isso também se faz pela graça que Deus nos dá através da ação do seu Espírito Santo. Nós somos sozinhos. É um benefício. É um benefício. E não atristei o Espírito de Deus, nos que foste estabelecidos para o dia da redenção. Fomos estabelecidos. Foste selados, não quero que fossem selados, fomos selados para o dia da redenção. O Espírito de Deus, que nele nós somos selados. Então não somos sozinhos. O Espírito de Deus pode se estremecer se a gente não dá espaço, lugar nele, porque essa transformação seja real. A transformação não é metódica, não é mistério, não é de maneira... Não é assim. E a transformação também não é do sentido que é muito buscado agora. Eu estou muito numa realidade onde as pessoas muito não entendem. Eu não entendo a transformação através de bênçãos materiais. Porque muitas pessoas têm essa ideia, que em Cristo Jesus você tem bênçãos, você tem transformações, e você anda de pé, vai ter um carro, ok? Você é analfabeto, você vai ser inteligente. Você trabalha com empregado, você vai ser empresário. Você tem carro, você tem Cristo, você ganha 10 carros. Eu não vejo desse sentido. Eu estou vendo do sentido espiritual, do entendimento de transformação de mentalidade, onde só vai ter valor o que serve à vontade de Deus. Só vai ter valor a justiça e a verdade em Cristo. A justiça e a verdade em Cristo é o quê? Somos aqui peregrinos. Somos aqui por uma tarefa, por uma missão. Conhecer a Deus e lhe fazer conhecer. É só isso nossa missão aqui nessa terra. Estamos aqui só por uma coisa, não por construir casa, não por ficar com diploma. Eu gosto de estudar, mas não é estudo. O que eu estou estudando? Eu estou alimentando minha mente por servir, porque essa transformação vai ajudar na sociedade. Eu tenho uma cosmovisão cristã. Eu, através dos meus investimentos na educação, nas ciências sociais, nas políticas públicas, a gente influencia essas esferas com a justiça de Deus. Esse é um pouco o benefício. É diferente de quer carro, de quer casas, quer benefício. Não, é diferente. É diferente. Se você é empresário, eu benção. Mas seja um empresário que tenha vontade, que tenha que tenha essa metanoia, que tenha outra mentalidade, sabendo que você é empresário e que Deus te deu a graça de ser empresário por servir o reino. Acabou. Não por se vangloriar, não por ficar afastado de Deus, não por virar outra coisa. Por exemplo, eu trabalho muito com... Eu que sou do continente africano, de vez em quando eu tenho essa mentalidade, eu me questiono muito. Como que as culturas, países que são de cultura cristã, não conseguiram
não tem esse zelo, porque isso é muito claro na Bíblia, sobretudo na teologia de Paulo, a vida de Cristo, a nova vida de Cristo. Aí você vai ver os povos que tem muito, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país cristão. Eu me lembro, quem saí do continente africano por vir aqui, eu achava que no Brasil está light, não tem corrupção, não tem manque de amor, está tudo perfeito, não tem problema aqui porque todo mundo é cristão, não vou precisar de evangelizar, não tem perseguição aqui. Eu achava perseguição só tá lá no campo africano, no meio dos muçulmanos. Quando você vem aqui, você vê o contrário. Você vê o contrário. E a pergunta está onde? Onde está a pergunta? A pergunta é que as pessoas não estão na justiça, não estão vivendo a verdade do evangelho. É isso o problema. O evangelho mesmo não mudou. O que não mudou é que as pessoas não têm transformação de mente. As pessoas estão nas igrejas cheias, tá certo? Pessoas estão nas megas cultos, megas igrejas, pessoas nasceram na igreja, leram bíblias, têm ministérios, mas mentes não são transformados. Aí, fica do mesmo boa, como Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso. O que mente continua de mentir, a perseguir continua de perseguir, tem falso de amor, tem pessoas que estão na igreja por se enriquecer, porque a mentalidade não mudou. Aí é muito difícil. É muito difícil. Por as pessoas, por exemplo, que têm uma visão outra, aí as pessoas não questionam. As pessoas que vêm de outra cultura, que entram numa cultura assim, não entendem isso. E de vez em quando a gente precisa da graça de Deus por guardar equilíbrio. Que não perder o filho. Porque, escuta, essa pessoa estão brincando, brincadeira. Eles ensinaram isso aqui, isso que a Bíblia diga, mas você vem aqui e não estão vivendo. Aí você vai ver que as próprias culturas, as culturas cristãs, que têm esse influência cristão, queriam pregar um modelo para os povos que não são evangelizados, os povos não alcançados. Aí tem contraste. Tem um contraste. Aí você vai ver o desafio de uma igreja missionária. Por isso que hoje a missão não dá. Hoje o problema de uma igreja é a missão. Hoje tem igreja que não missão, porque a missão não se faz. Porque mentalidade não são transformadas. Hoje as pessoas não investem em missão. Missão não é cesta básica, meu irmão. Missão não é cesta básica, meu irmão. Missão não mandar 50 reais por África, meu irmão. Missão não é um dia. A missão não é um domingo. A missão é todo dia. A missão é para sempre. A missão nasceu na Gênesis. Lá nos primeiros capítulos do Gênesis, a gente fala do proto-evangelho, tem já a marca da obra missionária, do Deus missionário. É Apocalipse, fecha, que povos e nação, e cultura, todas línguas, povos e cultura, flecharão os gelo dentro de Deus, adorando a Cristo na glória de Deus Pai. A missão não é cesta básica. A missão não é uma vez por mês. A missão é para sempre. Por quê? A missão ela é ligada a Cristo. Se é verdade que o momento é renovado, o momento transformado, segue a Cristo dia após dia. Porque, eu entendo também, só se for religioso. O culto, o domingo, a fé cristã não se vivia só um domingo. Como hoje, a gente está vivendo isso. Essa realidade é tão real hoje, que você vai ver que várias pessoas não conseguem lidar a fé. Hoje, tem um estudo que precisa de ser, depois, por isso que fala, o mundo nunca vai ser o mesmo após dessa crise do Covid-19. Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por quê? A gente vê a realidade, o falha do meio da transformação da mente. O coronavírus tem mais violências nas casas, nas famílias. Essas famílias são aquele tipo de família? São famílias evangélicas. A violência doméstica cresceu. O estupro dos menores, crianças, filhos, abusos. Por isso que estamos orando. Os especialistas da saúde mental estão preparando.
Os professores são preocupados. Depois da Covid-19, quando as escolas vão se abrir, como essas crianças vão chegar? Os traumas que vão chegar? O vergonha vai cair. Os B.O., os crimes vão aparecer. É isso aí, meu irmão. A missão não pode ser só um domingo. A gente tem que investir na mentalidade, ensinar, formar discípulos. Uma vida, o crente tem uma vida passada, tem uma antiga pessoa, antiga vida, a vida com herança no Adão. O corpo aqui ainda está na carne, mas tem a nova vida em Cristo. E pela renovação do nosso mente, a gente tem que fingir, matar a antiga pessoa e fazer viver a nova pessoa. E através disso, tem a graça de Deus, o Espírito de Deus e a palavra por alimentar isso. Nós precisamos desenvolver a metanoia, a renovação dos nossos mentes. Porque a realidade está aí. Está aqui. Hoje, você vai ver quantas pessoas te ligaram, meu irmão, depois do confinamento. Conversa aí. Quantas pessoas da igreja, ou quantas pessoas te ligaram por te falar, meu irmão, está tudo bem? Você precisa de ajuda? Quantas pessoas? Faz uma autoavaliação da sua própria fé cristã. Agora eu fazia a mesma pergunta. Quantas pessoas você ligou por pedir como que eles estão? Precisam de ajuda? Fala! Aí você vai ver. Agora, cá os cultos vão contar. A paz do Senhor, meu irmão, dá um abraço. Meu irmão, isso é hipocrisia, meu irmão. O abraço não precisa que a pessoa seja presencial por cuidar. O verdadeiro amor, o amor não reclama, não quer. Porque a pessoa te dá um abraço porque você vai ter calor da pessoa. Isso é egoísta. Isso é interessado. O verdadeiro amor, a metanoia, é incondicional. A pessoa está aqui ou não, eu amo ele, é meu irmão. Eu estou preocupado com ele, que ele seja presente ou longe. É isso um pouco a realidade. A renovação dos nossos mentos. As igrejas são doença. A igreja é doente. Aí você vai entender por que as pessoas não têm interesse com missões. Porque ele não tem mentalidade de Cristo. A obra missionária, não vou fazer um culto, chama missionário e dá testemunho, as pessoas choram, as pessoas vêm, emocional. Missão não é emocional, meu irmão. Missão é verdade. Ele se repôs com obra prática, obra verdadeira, a justiça de Deus em Cristo Jesus. O facto é a morte, obra da cruz, a ressurreição da cruz de Jesus. A sua ascensão, ele vai voltar. A realidade da missão e a verdade da nova céu, a nova terra. Eu creio que tem nova céu. Eu creio que tem nova terra. Eu creio na nova Jerusalém. Eu creio na glorificação. Eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio na glorificação, no novo corpo, no corpo incorruptível. Eu creio na transformação dos corpos, um corpo incorruptível. E creio na promessa que Deus fez aqui na vida eterna, em Cristo Jesus. Eu creio na salvação, porque Jesus morreu por mim, no meu lugar. Eu creio na justificação. Meu irmão, mais uma vez, a gente precisa de viver essa renovação das mentes. Mas como que isso vai ser? Porque eu falei, o remédio não está na igreja, no templo. O templo, se você só quer estar no templo, você é religioso. Você é pior. Você é do mesmo estado que Paulo escreveu com pagão. Vocês não podem ficar ligados nas coisas passadas. Andando também nas coisas passadas. O que é passado? A religiosidade, os templos. Não, a vida de cristão é dinâmica. Aqui é minha casa, meu irmão. Aqui é minha casa. Aqui é minha casa. Aqui é minha casa. Aqui é minha casa. Tu vai ver, aqui na minha casa, sempre a Bíblia é aberta.
É minha casa aqui. Eu faço culto na minha casa. Quando os templos estão abertos, eu vou no templo, como também mandamento. É uma coisa que vai me alimentar minha mente. Eu vou estar com meus irmãos, a gente adora junto. Eu vou no culto porque eu vou adorar a Deus. Eu vou no culto também porque minha presença vai encorajar uma irmã que está lá. Uma pessoa que está lá, porque tem uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra, um jeito, um abraço que vai animar uma pessoa na sua fé. Mas também eu vou no culto, porque pode ser que através da minha presença lá, uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, que não conhece o Senhor, conhece o Senhor. Eu vou no culto também, pode convidar ao culto. Levar uma pessoa que nunca entrou na igreja, que nunca ouviu a palavra de Deus, e levar na igreja por isso. Então, meu irmão, são realidades. Mas também na minha igreja, na minha casa, ele pode fazer as mesmas coisas. Eu estou aqui lendo a Bíblia, por quê? Porque é um mandamento, eu adoro. Deus tem que ser adorado. O Espírito é verdade. Tá certo? Eu prego aqui porque hoje meu culto aqui, estou falando aqui com você. Eu tenho uma pessoa que estava lá na República Dominicana, que ele me segue na República Dominicana, no Caraíbos. Tem uma menina, uma pessoa que nos acompanhou, Nene. Nene não é cristão, ela é muçulmana. Ele está na França, na divisa entre a França e a Suíça. Tem Ibrahim Amadou Cissé que está me acompanhando. Ele está lá no deserto. Ibrahim Amadou Cissé. Ele é muçulmano, um professor. Um jovem que a gente formou no Instituto de Formação dos Mestres. Ele está ouvindo a palavra de Deus. Ele vai ouvir em francês. Ele acompanha o culto. Através da minha devoção aqui, Deus pode alcançar e levar uma palavra de ânimo. A gente recebeu várias mensagens que pessoas nos ligaram. Pastor, muito obrigado. Eu estava desanimado. Eu estava isso. Sua palavra, pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Pessoa que nem conhece fisicamente. Se eu me acompanha, uma coisa que não sei onde que receber, me manda mensagem. Eu recebi e-mails. Pessoas que me escreveram, me fazem uma questão, pergunta, estou fazendo um discipulado. A gente está se acompanhando refugiados que passaram aqui, que estão no Canadá, que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, que estão na Guiana Francesa. Eles estão passando por um discipulado para semana comigo. A gente não pode ficar desligada da realidade e da verdade em Cristo Jesus. A missão é diariamente, é bíblica. Agora, se você quer fazer da missão uma especialização, uma categoria, uma elite, uma pessoa exclusiva, você está num outro negócio, meu irmão. Você está num outro quente. Que eu não compartilho essa filosofia. Minha visão da missão é a visão bíblica. Uma visão larga, uma visão de Cristo, a salvação e a missão. Quem é salvo é missionário. Quem não é salvo não tem condição de fazer obra missionária. A missão é obra exclusiva da igreja. Tudo salvo em Cristo. Como Efésios capítulo 1, 4 nos diga, os eleitos, a todos que Deus elegeu, Deus chamou. A todos que Ele chamou, Ele justificou. Não. É Romanos 3:30. Romanos 3:30. Romanos 3:30. Romanos 30, confundi. Eleição. Efésios 1:4 nos diga o seguinte. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em um amor. Efésios 1:4. Mas Romanos 3:30 nos diga, a todos que Deus elegeu, escolheu, Deus chamou, justificou e Deus glorificou. Mas isso se fez antes da fundação do mundo. Então, por mim, não tem como, por mim, condicionar isso hoje, aqui, na fé da pessoa, ou bem suas habilidades. Aí você quer começar uma coisa agora. Não. A eleição é lá antes da fundação do mundo. Isso é como a salvação. Uma coisa que a pessoa é salva, ele vem já com o seu chamado. Já com o seu chamado. Isso é como a justificação. E não precisa de um processo de ser justificado. Não. A justificação é ligada à sua salvação. Isso é como a glorificação. Todos os eleitos que são salvos, justificados, serão glorificados. Pela morte e na vida eterna. Esse é garantido. Porque ninguém se glorifica. É um dom de Deus. Esse é um pouco meu entendimento. E isso ajuda também no entendimento da obra missionária. E da visão missionária da igreja. E da visão missionária do discípulo.
Se você está assim, você está aliviado. Por isso que eu não vou chorar porque uma pessoa sai da igreja. Eu não choro porque eu prego, uma pessoa não entende, uma pessoa me persegue. Eu fui perseguido. Muitas vezes você faz tudo os esforços, mas você não tem retribuição. As pessoas estão aqui, você joga pedra, tem pessoa que te calúnia, tem pessoa que te desanima, tem pessoa que ora contra ti, tá certo? Acontece dentro da igreja. No contexto, no campo, tem pessoas, culturas, onde o missionário é morto. Mas tem culturas, mesmo no contexto de cristão, onde o próprio missionário é perseguido. Essas são realidades. A gente não pode fugir disso. Mas essas coisas assim não podem, são efeitos de um problema de mentes não transformados. Isso é como que eu falo hoje. É muito triste saber que hoje, com confinamentos, você vai ver o resultado de uma igreja que não foi discipulado. Eu estou acompanhando os trabalhos missionários. Eu estou acompanhando as igrejas. Os crentes não estão dando dízimo. Eu não quero trabalhar num problema polêmico entre dízimo é bíblico ou não bíblico. Eu não sou muito problema. Mas, onde é o problema? Por que a Câmara não está dando dízimo? Porque o dízimo não é ligado a que, não, eu estou desempregado, está crise. Não. O cara é crente. Ele é membro da igreja. Ele não parou de ser membro da igreja com o confinamento. Então agora, mudou o templo, eu não vou no culto, não tenho responsável, não tenho compromisso. Aí, ele está sendo um pouco, um contraste. É um contraste com sua fé. É um contraste com o entendimento. Se como, por exemplo, você está dando oferta missionária. Você está ajudando um missionário no campo. Esses missionários que estão no campo estão vivendo uma realidade muito séria. E muitos desses missionários estão passando por necessidades. Por quê? Há igrejas que mandaram ele, estão vivendo os efeitos do confinamento, mas os efeitos do fato do momento de transformação dos mentos, do fato do discipulado. A igreja não foi discipulado. A igreja não foi preparada para um momento de crise. Por quê? Muitos cristãos achando que aqui é nova céu, é nova terra. Eles não sabem que ainda estão passando por um momento, um processo. E não estão passando, o quê? Estamos ainda num peregrinagem ainda. Estamos na caminhada. Eles estão indo por Canaã. Eles estão passando pelo deserto. Saíram do Egito. Estamos no caminho por Canaã. Não chegamos ainda na Canaã. Estamos no caminho do Canaã. Não chegamos ainda na terra prometida ainda. Não chegamos no novo céu, na nova terra ainda. Estamos a caminho. Mas já aí lá, muitos cansaram. Muitos construíram suas barracas e não querem andar. Aí estão prejudicando a visão missionária no campo. Eles estão prejudicando a obra missionária no campo. Está entendendo? Aí, um dos piores problemas... Hoje eu sou professor, sou pesquisador e trabalho também com saúde mental. Psicologia, na escola, na universidade, essas coisas. Aí a gente já tem alguma manifestação, isso não só aqui, no mundo inteiro. Porque a ciência ela é sem fronteira, pode compartilhar, pode entrar, eu tenho acesso ao resultado de pesquisa lá da escola na França, na Itália, na África, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. É muito triste, é muito triste. Os efeitos são mais piores, são mais tristes nos países de cultura cristã que países não cristãos. Ainda mais. A gente quer ver cá o muro, a gente vai passar essa pandemia, como que vai ser após? Como que vai ser a área da igreja? Os pastores que não são preparados, que não têm preparo acadêmico, que não têm preparo ministerial, eles vão sofrer. Eles vão largar. Porque vai ser outras pessoas que vão voltar. As pessoas não vão voltar do mesmo jeito, não. Tem muitas pessoas que vão ficar, que perderam seus queridos, seus familiares. Tem muitas pessoas que são viúvas, muitas necessidades, muitos desafios, com os queda da desoferta, a necessidade social, a realidade social vai ser melhor, porque essa crise criou mais a desigualdade, ficou mais maior ainda. Antigamente, ela é ainda preocupante, mas agora a desigualdade entre as classes sociais mais baixas, mais vulneráveis e os mais altos ficou maior ainda. E essas pessoas estão na igreja. Como que a igreja vai fazer com essas pessoas? São realidades, meu irmão. São realidades. São realidades.
Uma criança chega a você, pai, foi molestado com meu pai. Por quê? Estou no confinamento. Não vai falar do professor, não vai falar do diretor da academia. Você está com o seu filho. Se o filho está molestado na sua casa, é problema tua. Então tem que saber sua irmã mais próxima, irmã dele, a mãe dele, a pai dele, a avó dele, a tio dele. São familiares. A igreja precisa se preparar por isso. São realidades. São realidades. E essas realidades vão levar onde? A renovação do nosso mente. A gente tem que ter mente renovada, sabendo que na igreja a gente não tem anjos, não. São pessoas. No membro da igreja não são anjos, porque ainda não foram glorificados. São pessoas que estão com sua laquina, são dificuldades, são pesos, que estão lidando com pecados, que estão sendo transformados, passando para os processos. E a igreja é um espaço onde pode ter essa relação interpessoal, onde você pode ajudar nas relações interpessoais essas pessoas a viver essa transformação, acompanhar essa transformação na vida das pessoas, lhe dando remédios, discipulados, orientações práticas. Uma das orientações práticas é a devoção, o estudo, o discipulado, à luz dos ensinamentos bíblicos. Mas os ensinamentos bíblicos precisam de um espaço social, família, igreja, sociedade, pronto, onde as realidades vão ser vividas por uma transformação da sociedade. Isso é bom, porque também isso vai ser ajudado, porque a gente vai dar espaço para o Espírito Santo, as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser perdoadas, as pessoas vão ter processo, porque eu estou falando de igreja, mas igreja não é julgamento, porque esses problemas que eu estou falando vão ter um efeito muito graves, porque essas pessoas vão ser condenadas, porque a justiça está lá já. O Ministério tem várias denúncias que chegaram. Por exemplo, vamos pegar nosso exemplo aqui no Brasil, temos uma delegacias que cuida dessas crianças, que cuida do problema da violência em casa. Depois do confinamento, esses problemas vão estar na justiça. Essas são realidades. A gente não pode esconder isso. Não pode esconder isso. Isso precisa ser denunciado, de ser confessado. Agora, uma coisa é a igreja, é uma coisa a justiça. Uma criança que foi abusado, se ele foi a mãe na escola falou para o professor faz um denúncio no conselho tutelar, o conselho tutelar vai chegar em casa. Então, igrejas precisam de ser preparados. Porque, segundo as informações que temos, a violência está crescendo muito. Em casas. O divórcio, a gente acompanhou, vários casais viveram esse confinamento com crises. Os pastores, as famílias, vão ter que afrontar esses conflitos. Por quê? Tudo isso é um efeito de que? Do momento, de uma vida na igreja que não são transformados, que não são discipulados, que não passaram com o processo de transformação. E agora, esse confinamento, essa crise, levou à tona a bola. E que Deus, na sua graça, nos ajuda a ser uma igreja que anda na justiça e na verdade em Cristo, que se desmarca do seu passado, não para fingir, ficar um confinamento do centro de uma... Não. É por servir a obra missionária. Viver diariamente investindo na sua dependência e na vontade de Deus, buscando a cultivar em você uma vida devocional. À luz da palavra de Deus, oração diária, o culto, que seja presencial, que seja na sua casa, que seja um devocional, tem que ser mantido. A gente tem que preparar as pessoas a ter responsabilidade da sua própria vida. Hoje, com o confinamento, a gente somos limitados. A gente não tem pessoas idosas que não podem ser visitados. Mas essa pessoa idosa, se ele for um discipulado, ele tem uma condição de viver esse relacionamento pessoal com Deus. Mas hoje é difícil. O virtual não pode... É uma alternativa. Mas o real é quando a pessoa é relação interpessoal.
É isso, por isso que depois do discipulado, hoje a pessoa tem condição de viver essa relação interpessoal entre ele e Deus. A gente tem o Espírito Santo de Deus que está conosco. Levar as pessoas a lidar com essa relação com o Espírito Santo. Deixar espaço com Ele. Não tem mais intermediário, é nosso consolo, é nosso guia. Ele está sendo atristado. Ele está atristado, você pode acertar com Deus. Você pode acertar com o Espírito Santo. O que que alegra o Espírito Santo? O arrependimento. O que que alegra o Espírito Santo? Um arrependido. Não uma pessoa santa, não perfeito. Porque o santo perfeito é na glorificação, isso é a parte de Deus. A perfeição está na mão de Deus. Como a santificação? A santificação hoje, Paulo trata da sua santificação, é um processo. A santificação é um processo diário, que precisa dizer a diária, que só vai acabar quando a gente somos glorificados. O processo da santificação em Cristo, a obra da santificação, ela é em Cristo. Mas o processo, eu vou passar sempre pelo processo através desse luto entre a antiga pessoa, a antiga carne, a natureza humana e o Espírito de Deus. Isso dia vai continuar. Só esse processo vai acabar na nova céu e nova terra. Ou seja, quando ele seja glorificado pela morte, ou quando Cristo vem por buscar a sua igreja. E que Deus, na sua graça, nos ajuda a viver essa transformação e essa vida diária da transformação do nosso mente por também uma sociedade equilibrada. Porque nossa transformação é não só salvação, é não uma obra de Deus, de divino, é uma obra de investimento pessoal, e isso também vai fazer o bem para a sociedade, a nossa comunidade, as relações interpessoais, no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa casa. Hoje, as pessoas que têm condição de discipulado boa, as pessoas que investiram no seu relacionamento interpessoal, que investiram na relação com Deus, que manteram o equilíbrio na sua devoção, na oração, tem menos problema por lidar com o confinamento. Os que estão muito problema, que estão com problema no confinamento, que vão explodir depois do confinamento, na cadeia, na justiça, são pessoas que não investiram, que não têm nenhuma noção. Isso sim vão sofrer. O casamento, os relacionamentos, a relação pai-filho, tudo isso vão sofrer. As pessoas que estão com problema lá vão sofrer. Por quê? As consequências vão ter pesos. Vão ter peso. E que Deus abençoe e que Deus nos guarde. Deus faz que cada um de nós, esses remédios práticos que o apóstolo Paulo deu, que isso também nos leva a investir no nosso relacionamento. Isso não é obrigação do pastor, não é obrigação da igreja. É dever de cada membro. Dever de cada membro de zelar por uma relação pessoal com Deus. Investir, através do seu relacionamento interpessoal, na realidade da igreja local, com a interação com as pessoas, aprendeu com uns outros, na humildade. Deixar o espaço para o Espírito Santo, através de uma vida devocional diária da palavra de Deus, porque nosso mente seja transformado à luz da palavra de Deus, na verdade e na justiça de Deus, porque através disso o mundo veja que somos discípulos e que nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Nossas famílias, nossos filhos, nossos vizinhos. Eu estou no prédio aqui de 22, 23 andares e tem idosos. Agora eu vou acabar meu culto, eu vou descer, tem 3 idosos que não são cristãos. Os filhos deles não visitam, o filho dele não visita. Ele liga de vez em quando a câmera não entende. Mas se eu não entro, eu vou no mercado, ele me dá uma lista, eu vou no mercado e faço compra e entrega por ele desde o confinamento, faz 3 meses. Eu entrego. Tem meu interfone aqui, diariamente, antes de começar, eu ligo por os 3, dá bom dia, paz, bênção. Antes de dormir, eu ligo no interfone, tem porteiro, mas eu faço isso diariamente. Eu ligo no porteiro, eu dou a bênção, bom dia, boa tarde, como que está? Tudo bem, tudo bem. De vez em quando quer dar, não, escuta, não tem que conter álcool gel aqui, tem meu álcool gel aqui, eu coloco, eu me purifico, coloca máscara, coloca tudo, chega lá, eu falo, não vou dar um braço, mas eu vou te dar code, porque ele quer um toque, só um toque. Aí eu vou fazer um code aqui, uma coisa assim, porque a gente não é assim, não tem um outro jeito. Mas como que isso funciona? Isso funciona só
quando Deus nos dá a condição. Só não tem outro mistério. Isso é uma condição que Deus me deu. E minha mente, Deus não foi um anjo que veio me descrito, não. E é o entendimento que Deus me deu sobre a visão missionária. Servir, fazer o poder que puder na minha relação interpessoal glorificar a Deus. E os três, eu entrego a Bíblia por eles. Os três têm a Bíblia lá diária. Os três têm no meu versículo lá. As pessoas que me acompanham, essa semana, e ficou menos mandando por muita pessoa, porque parou minha memória. Eu estou trabalhando também com meus cursos tem muitas provas no final dos semestres. Eu estou acompanhando também alguns alunos do graduação na USP, monitoreando com provas aí no país. Aí tem muitas coisas, donc, mas eles todo dia mandam um versículo, de manhã e à noite. De manhã, à tarde e à noite. Eu mando um versículo para as pessoas que me acompanham. Em português. E leio, nossa, filho, só o versículo me fez do bem. Não, são brasileiros, três, no mesmo prédio que eu. São coisas básicas. Você não pode falar que você não pode fazer isso. Ainda por sua família. Hoje é o mundo muçulmano, é festa muçulmana. Eu ligo por muçulmanos refugiados, eu ligo por parentes, pessoas que são muçulmanos, que não têm nem a minha fé. Mas eu saúdo eles, bom festa, São coisas práticas da minha fé cristã. É a prática, a fé cristã é uma coisa mais prática que eu puder. A vida cristã é prática, não é teoria não, é prática. E as condições são leves. Não tem peso não, é leve. Só que eu não quero fazer. E Deus não é responsável disso, a culpa é tua. A maior coisa, Deus fez. Os 3 capítulos, a gente tudo na doutrina. Deus já fez tudo. Agora o problema é nós andar atrás de Cristo. E que Deus abençoe vocês. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de méditer, comme on l'a dit, on est en train de méditer la parole de Dieu. On est en train de parler sur, aujourd'hui, on est en train de parler sur une église biblique missionnaire et un moment de dévotion. Ok? Donc nous allons louer le Seigneur avec un cantique. Et après ce cantique, nous allons continuer avec la méditation en français. Queridos, bem-vindos ao nosso momento de concepção missionário. Ok? Aqui é pastor missionário Musa Diabate. Eu sou servo de Deus aqui na Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, onde eu servo na diáspora, ok? Mas hoje a gente estamos aqui meditando a carta do Paulo aos Efésios. Aí, estou meditando a carta do Paulo aos Efésios, ok? A gente meditou a carta e agora vamos louvar a Deus com je vais me réjouir dans le Dieu de mes salut, vou me alegrar na Deus da minha salvação, ok? A gente vamos louvar esse Senhor e depois a gente vamos continuar a meditação agora em língua francesa, por acompanhar nossos irmãos da diáspora, mas também, como eu falou, evangelho é por povos, nações e cultura, meu irmão. E tem povos que Deus ama, e todos os povos têm eleitos de Deus. Esses eleitos precisam de ser alcançados pela maravilhosa graça de Deus, pela palavra, meu irmão. E hoje Deus te dá essa condição, tá certo? Deus nos deu a condição. Parabéns, meu pastor. Benção, meu pastor. É um privilégio te dar saudação, meu pastor Almirante. É nosso pastor presidente do campo do Bragança Paulista. Espero que eu acertei. Bragança Paulista. Saudar a pastora, sua esposa, a missionária, sua filha que canta lá. Espero que ele cresceu. É um privilégio saber que você, um pastor dos nossos líderes, um pastor muito abençoado. Eu tive o privilégio de estar em Bragança Paulista, numa conferência missionária, viu o trabalho sério lá. Um pastor também que tem uma paixão por missão. Ele tem gero dele que está na China, um país fechado. É um privilégio estar com você, pastor. Então, meus irmãos, estamos aqui no momento de devoção, momento de louvor a Deus. Eu sou o pastor Musa Diabate, pastor da Assembleia de Deus aqui no Ministério Ferreira, onde a gente serve a diáspora. A gente trabalha com missões, ok? E a gente vamos louvar a Deus por esse momento de devoção, um momento onde a gente compartilhou sobre a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4, 17 a 32, onde a gente falamos sobre uma igreja bíblica missionária, a nova vida em Cristo e as mentes transformados pela graça de Deus e pela obra e a visão missionária bíblica. Vamos louvar a Deus com esse cântico et depois vamos continuer notre louvor en français. Et mes frères et sœurs, vous qui nous accompagnez, vous êtes avec le pasteur missionnaire Musa Diabate.
Nous allons louer le Seigneur avec ce cantique. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut avec Marcel Bungu. E après, isso, Baraguaçu Paulista. É benção, é lugar benção. Aí eu comi muito aí, pastor, né? Me lembra um momento muito aí. Pegou 3 quilos de tanto comida aí. Mas Deus é bom. Manda um abraço aí, salda todos os irmãos aí da igreja. E espero que esse momento do confinamento seja um momento de bênção, um momento da graça de Deus. E como ele falou que Deus, na sua graça, depois desse confinamento, essas pessoas que vão voltar com carências, com mais abertura, que isso seja um momento do refrigério. É um questionamento que estou fazendo. Eu estou num grupo e trabalho muito com missões. Eu compartilho com os missionários que estão no campo, que estão na Europa, tem missionários que foram presos porque ele estava se preparando por voltar do campo no final de férias, fecharam os aeroportos, ficaram parados, e ficam preocupados. Por exemplo, tem igrejas onde as pessoas estão fechadas, cultos estão fechados. Aqui no Brasil tem casos onde igrejas estão fechando, não tem culto no templo. No momento que não tem culto no templo, os não cristãos vão bater nas igrejas por igrejas se abriram por pedir culto. Não tem ninguém. Os cristãos membros fugiram, porque ninguém vai na igreja, não tem culto presencial, não tem culto. Mas o que o Deus missionário está fazendo? Ele está mandando pessoas que não são cristãos, batendo nas portas por pedir à igreja, pastor, eu quero oração, cultos. O zelador tem que responder, tem que virar um pastor da igreja, respondendo à necessidade das pessoas que vêm bater nas portas das igrejas. Então, meu irmão, missão, obra do missionário é uma obra divina. Deus é soberano e Deus é missionário. E não se sente privilegiado, mas a graça que Deus quer nos dar é a transformação de nossa mente. Por isso que Paulo escreve Romanos, chama os romanos de rogados eles a viver a renovação da mente. Porque só pela renovação da mente e espírito que podemos entender a vontade de Deus, que é bom, agradável e perfeito. E a gente, tudo nós carecemos a renovação da nossa mente. Vamos louvar o Senhor com esse cântico. Chers frères et sœurs, nous allons louer le Seigneur avec Je vais me réjouir dans le Seigneur et bienvenue dans ce moment de louange et d'adoration à notre Dieu, moment de culte missionnaire. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, um Jesus mereio. Oh, Tamares Gabriel, minha irmã missionária lá da Recife. Manda um abraço a Luiz, o príncipe Daniel. É uma bênção aí. Estou chegando aí, vou comer cuscuz, carne seca, batata. Salve a vocês com a paz de Jesus, da parte do missionário Mussa. Ficam firmes com Jesus. Estou com saudade de vocês. Pernambuco, meu coração, eu estou com sangue africano, mas meu coração é pernambucano. Vocês sabem disso. Il me fait marcher sur de les élevés. Le Seigneur est ma force. Deus me faz andar por lugares altos, seguindo, andando atrás do meu Jesus. Porque Jesus é Rei dos Reis. Eu louvo o nome dele. Aleluia por Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Compartilhe nosso vídeo, se você quiser, nas suas páginas. É um momento de concentração missionária, um momento de oração ao nosso Deus. Estão louvando a Deus em francês. Eu vou me alegrar, meu Deus, da minha salvação. Hoje é domingo, dia do Senhor. Dia da adoração, dia da alegria. Porque domingo o túmulo foi vazio. Nosso Senhor Jesus venceu a morte, ressuscitou. E a nele somos ressuscitados também. E vivemos a ressurreição diariamente para uma teologia bíblica missionária, mas também para a renovação do nosso mente, por entender a vontade de Deus, que é bom, soberano e perfeito. Il me fait marcher.
Deus abençoe, Deus te guarde. Chers frères et sœurs, Dieu te bénisse, Dieu te garde. Nous sommes en train de parler sur un moment très complexe, un moment de conception missionnaire, où Paul écrit à l'église qui est à Éphèse. L'église qui est à Éphèse, une église qui est constituée de juifs et de non-juifs. Et Paul a écrit pour les juifs, pour les dire, quand vous prenez du verset, nous sommes au chapitre 4 de Éphésiens, du verset 17 au verset 32. Quand vous prenez du verset 17 jusqu'au verset 24, tu vas voir la première partie. Paul a traité sur l'ancienne vie, la nature adamique, la nature en Adam. Et Paul, quand vous prenez au niveau du verset 25 jusqu'au verset 32, il parle de la nouvelle vie en Jésus. Et nous avons étudié la carte de Paul aux Éphésiens. Il y a 6 chapitres. Les 3 premiers chapitres sont des chapitres doctrinaux, où on a parlé sur la doctrine, sur notre élection, que nous sommes prédestinés et que Dieu nous a appelés, Dieu nous a sauvés, et dans les mérites de Dieu. Ça, c'est doctrinal. Donc maintenant, le chapitre 4, 5 et 6, c'est la vie de l'Église. Et la carte aux Éphésiens parle sur la relation entre Christ et son Église. Ok? Et nous sommes en train d'étudier le chapitre 4, une des premières relations qui sont très importantes sur la relation que Dieu a avec son Église, par une nouvelle vie en Christ, mais aussi par les mentalités transformées. Et vous allez prendre du verset 17 jusqu'au verset 24, tu vas voir Paul fait une emphase entre la vie passée, la nature en Adam, parce que nous avons entendu dans la livre au Genèse que Dieu, quand l'humanité était déchue dans le péché, l'humanité, au travers du péché originel, au travers du péché en Adam, toute l'humanité est condamnée et elle est sur la colère de Dieu. Et en cela, vous allez voir le nouvel Adam qui est venu, qui est Jésus-Christ, pour qu'au travers de lui, cette humanité qui est déchue, qui est sous la colère de Dieu, bénéficie de l'amour de Dieu et aussi de la justice de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul va parler de la vie avant et après Jésus-Christ. Mais aussi les erreurs de la vie et les conséquences de la vie d'après et le bénéfice de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Où sais-je? Vous allez voir quel est l'effet de la grâce de Dieu, de la vie de Jésus sur la vie de l'Église à Éphèse, où on a des Juifs et aussi des païens qui sont venus de la religion, des cultures, de l'éducation ancienne, où ils ont appris dans la culture grecque, avec la philosophie, la rationalité, ils ont appris de la religiosité. Et Paul les a dit, écoutez, vous ne pouvez plus vivre sur les traces, les principes, les règles que vous avez appris au travers de la culture et de la religion grecque. Vous avez besoin maintenant de vivre passer par votre nouvelle identité en Christ. Voilà pourquoi ceux qui mentaient ne mentent plus. Ceux qui sont encore, qui se laissent emballer, qui se laissent obéir, qui se laissent impressionner par le diable et les œuvres de la chair, vous devez arrêter cela. Pourquoi? Parce que cela ne glorifie pas et ce n'est pas cela qui a été enseigné pour vous. Vous avez été enseigné dans la doctrine, vous avez été enseigné dans la nouvelle vie de Jésus-Christ. Et vous avez été enseigné à ne pas attrister le Saint-Esprit qui habite en vous. Pourquoi? Parce que vous avez été scellés par Dieu en Jésus-Christ. Et au travers du Saint-Esprit en vous, qui vous a été donné, vous devez marcher de manière digne des enfants de la nouvelle naissance. Et cela est très important, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que cela va amener une réalité que nous avons, la nouvelle naissance et la justice de Dieu. Ce sont des œuvres souveraines que Dieu a fait à tous les élus, à tous les enfants de Dieu. Dans le livre de Romains, nous avons dit, au Éphésiens chapitre 1, verset 4, nous dit que Dieu nous a appelés avant la fondation du monde. Dieu s'est voulu élever un peuple qui s'appelle le peuple de Dieu. Et Paul à Jérusalem a affronté des Juifs, des gens qui pensaient que Dieu, Jésus-Christ, est seulement pour les Juifs. Paul dit non. Et il écrit la carte d'Éphèse pour expliquer pourquoi il a été pris. La cause pour laquelle Paul est en prison, c'est la cause qu'il a enseigné une église où les peuples, les nations et les cultures sont sauvés. C'est là pas par ethnicité, mais par le don de Dieu.
Les gens ont besoin de reconnaître leurs péchés, de reconnaître en Jésus-Christ leur Sauveur, mais aussi leur Seigneur. De reconnaître l'œuvre de la croix, de croire à la résurrection des morts, de croire qu'en eux, rien ne les mérite, ils n'ont rien à mériter que la mort. Mais que par Christ, au travers de son don, ils sont sauvés. Point. Si une personne fait cela, que tu sois juif ou non juif, tu caresses la grâce de Dieu et tu vas sortir des ténèbres par la lumière de Dieu, comme enfant de Dieu. Et vous allez voir que Paul va traiter ce point-ci et cela, il va le faire de manière claire. Comment est-ce qu'il va mettre en face cela en zélant, en donnant une priorité par des mentalités transformées avec une vie qui caresse, une vie qui milite, une vie qui investit dans sa relation spirituelle avec Dieu, qui caresse la justice et l'amour de Dieu. Comment est-ce que cela peut se faire? Cela peut se faire par deux choses. Indépendamment que cela n'est pas la justice, la sanctification est un processus seulement qui finit après la glorification. Quand Jésus va venir ou à travers de la mort, les élus, le chrétien ou le disciple qui meurt en Christ est glorifié. Et au travers de cela, nous allons passer par un moment, nous sommes ici en train de passer par un processus de sanctification qui est un processus continu. La sanctification de l'Église, des chrétiens est continue, mais l'œuvre de sanctification est déjà accomplie en Christ. C'est Jésus qui a déjà tout fait. Jésus s'est sanctifié, il est mort, il est ressuscité pour nous. Il est assis à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous. Il s'est fait saint pour l'Église. Mais aujourd'hui, nous vivons l'œuvre de sanctification au travers d'un processus continu. Et ce processus continu va finir seulement dans la glorification et les nouveaux cieux, nouvelles terres. Maintenant, comment est-ce que cela peut être vécu? Au travers d'un investissement personnel, quand nous allons investir dans notre méditation, dans l'étude de la parole de Dieu. Parce qu'au travers de l'étude de la parole de Dieu constante, nous allons comprendre qu'est-ce que la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Quels sont les principes moraux? Quels sont les principes d'éthique? Le principe de caractère de la vie en Christ. Et au travers de cela, nous allons œuvrer au travers de l'Esprit de Dieu en nous. Nous allons continuer à vivre de manière digne pour aller jour en jour transformer notre caractère et vivre à la lumière d'une volonté qui plaît à Dieu. Et au travers de cela aussi, nous allons avoir une vive relation de l'Église. Entre nous, frères et sœurs, nous allons nous aimer. Nous n'aurons plus des ennemis. Là où on est persécuté, on va bénir. Et au travers de cela aussi, nous allons passer par un moment de témoignage. Parce que notre vie transformée sera un témoignage pour amener, pour qu'au travers de notre vie, des personnes puissent glorifier le Seigneur. Et reconnaître à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Sauveur. Voilà pourquoi c'est très important, mes frères et sœurs, de connaître le bénéfice et la réalité de la vie de l'Église et la nouvelle vie d'une vie transformée, d'une vie régénérée et d'une vie et des mentalités et un esprit renouvelé en Christ Jésus. Voilà pourquoi Paul écrit aux Romains les demandes. Soyez transformés par la rénovation de votre intelligence, de votre mentalité. Ça signifie quoi? C'est une conversion. On parle de métanoïa, mouvance de mentalité. Pourquoi? Pour connaître la volonté de Dieu. Parce que cette mentalité, elle est essentielle. Cette transformation de mentalité, elle est essentielle pour le disciple et pour l'Église, pour qu'il puisse entendre et connaître et ter la sensibilité du Saint-Esprit. Parce que comme Paul le dit aux Éphésiens, nous allons au niveau du verset 30, il est dit que, écoutez bien, vous avez été scellés, ok, par Dieu, par le jour de la rédemption au travers du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qui ne devra pas être attristé. Parce que quand nous avons des rénovations de notre mente, nous avons cette sensibilité. Quand le Saint-Esprit est attristé, nous sommes attristés. Et on se repent. Et quand on se repent, Dieu nous pardonne, le Saint-Esprit est heureux. Vous voyez un peu la dynamique? Donc, on a une connexion avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, d'une vie dévotionnelle, mais aussi d'une pratique d'une vie chrétienne à la lumière de l'enseignement biblique et de la doctrine. Et c'est des réalités principes pour une vie chrétienne épanouie, mais aussi pour un entendement de la mentalité chrétienne.
Et Paul a écrit cela dans une culture où les Grecs avaient la mentalité un peu de l'orgueil, de la souveraineté, de la raison, mais aussi de la mentalité de savoir qu'ils sont auteurs ou berceau du connaissement, de la connaissance et de la philosophie. Et Paul dit aux églises qui sont à Éphèse et aux païens aussi qu'ils ne doivent pas vivre selon les vaines manières de penser. Ça sont des vaines manières de penser. La transformation, elle ne vient pas de manière académique. La transformation ne vient pas. Il y a des gens qui pensent sur les matériels, les finances, l'argent. J'ai l'argent, je change de conditions, j'ai une belle voiture, j'ai des belles maisons, j'ai des belles facultés, j'ai des bonnes conditions, j'ai le pouvoir, l'autorité, tout le monde m'adore. Ça ne fait pas de toi. Ça c'est pas une transformation que Dieu demande. Ce n'est pas cette transformation sociale que Dieu demande. Dieu demande une transformation de mentalité au travers de l'enseignement biblique, de la justice de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que dans beaucoup de pays, même les pays qui se disent un peu beaucoup de culture chrétienne, vous allez voir qu'il y a la corruption, il y a le mensonge, il y a le crime, il y a le divorce, il y a l'homosexualité, il y a les habits, il y a les violences, la pédophilie. C'est des choses immorales. Et la question est où? Ça, c'est pas l'Église. L'Église n'est pas responsable de ça. Et ça, c'est pas les enseignements bibliques. C'est pas le caractère de Christ. Ça, c'est quelqu'un qui peut être dans l'Église, mais qui n'a pas la mentalité transformée. Ça, c'est les conséquences d'une vie qui n'a pas passé par le discipulat. Ou sais-je, une personne qui n'a pas passé par la rénovation des mentalités, qui n'a pas passé par la métanoïa. Et que Dieu dans sa grâce nous bénisse, et que Dieu dans sa grâce nous donne la grâce d'investir dans nos relations, d'investir dans notre vie dévotionnelle, mais aussi de pratiquer d'une manière pour qu'une vie sainte, cette relation de dépendance au Saint-Esprit. Au travers d'une mentalité qui entende les choses à la lumière que Dieu veut. Au travers d'une vie transformée pour la transformation de la société, mais aussi de la famille, mais aussi de l'Église, pour un monde meilleur, mais aussi pour donner l'espace à plus d'œuvres et de sensibilité, avec la joie que le Saint-Esprit nous donne, des relations interpersonnelles plus épanouies. Comme je le disais en portugais, je l'ai dit aussi quelques jours avant, le monde serait différent après ce confinement de coronavirus. Les portes, quand les choses vont revenir à la normale, dans tous les pays, il y aura des nécessités. Aujourd'hui, nous voyons que les violences domestiques ont grandi. Des enfants sont abusés. Les abus des enfants, la pédophilie, les violences domestiques, les divorces, les personnes qui ont perdu des membres à cause du coronavirus, des personnes qui sont mortes, des familles qui sont déchets orphelins, plus beaucoup de situations qui vont venir devant l'Église. Quand les gens vont revenir au culte normal présentiel, c'est des réalités qui vont y avoir des effets. Et les églises, non seulement la société, les écoles, je suis professeur, au niveau des écoles, aujourd'hui, on est en train déjà de préparer émotionnellement, mais aussi nos professionnels dans le domaine de santé mentale, pour que ces réalités soient résolues et affrontées de manière académique au travers de la science que nous avons. La psychologie, l'éducation et tous les éléments qui entrent en jeu dans l'interdisciplinarité pour une formation d'une société post-Christ. Et ça, ce sont des réalités. Et l'Église doit voir les choses comme ça. L'Église doit être préparée aussi à vivre, à répondre chez eux, pour qu'on n'a pas besoin seulement de commencer à prier. Non, il y a la prière, mais c'est des choses pratiques. Toutes pratiques. Des gens viennent, ils n'ont rien. Ils ont tout perdu. Une femme qui ne travaillait pas, elle a 7, 10 enfants, le mari est mort, maintenant elle a des enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? L'église, le pasteur est mort, l'église est sans patron, on doit prendre un nouveau pasteur. Qui va le payer? La quête de l'église est vide. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous guarde. Et que Dieu nous donne la grâce
et que Dieu continue à bénir le Brésil. Nous allons prier aujourd'hui pour les missionnaires transculturels. Nous allons prier pour les missionnaires Jean et sa femme qui sont à Kolda. Nous allons prier pour Alassane Diko et sa femme Simone et ses enfants et leur ministère au Mali. Nous allons prier aussi pour le missionnaire Philemon Ouedraogo qui est aux États-Unis avec sa famille. Nous allons prier aussi pour Alassane Intubian qui est en Australie, Norvège, il est en Nouvelle-Zélande, Alassane est là en Nouvelle-Zélande avec sa famille. Nous allons prier aussi par le pasteur Nuhu Koulibaly qui est aux États-Unis, qui est au Canada. Il est à Toronto avec sa femme. Et nous allons prier aussi pour aujourd'hui, nous allons prier pour tous les missionnaires transculturels qui ont passé, qui sont victimes, qui ont contracté le coronavirus, ceux qui sont guéris et ceux qui sont hospitalisés. Nous allons prier aussi pour le Brésil, le président de la République, Bolsonaro, sa famille, le gouvernement, mais aussi on va prier pour la crise que nous passons au-delà de la crise du coronavirus. Nous avons une crise institutionnelle au Brésil entre les trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Que le Seigneur, dans sa grâce, ait miséricorde du Brésil et que le Seigneur nous guarde. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons por ces moments, que ta grâce soit sur nous. Queridos, só por falar, a gente estamos orando. Hoje, nossas orações, intercessão, acabou nosso culto. A gente vai orar, interceder hoje por os missionários transculturais. Temos João Kolda, com a esposa dele, estão no Senegal. Estão trabalhando com um trabalho muito legal comunitário, com comunidades. Trabalho com agricultura, plantas, cereal, saúde, educação, nas comunidades carentes. E agora eles mandaram um jovem que se converteu, mandaram no seminário em 2021, o jovem vai se formar no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, no Dakar. Ele vai voltar na aldeia deles, lá no Kolda. E lá ele vai cuidar, eles vão só supervisionar ele, continuar discipulando por ele. Eles vão ir para um novo campo, soit Guiné-Bissau, ou eles vão para o Mali. Oram por ele, que Deus até lá dá graça. São pessoas, irmãos nossos, a gente compartilha com ele, a gente está dando orientação, conselhos e suportes nas orientações. E a gente vai morar também com a Alassane Diko, a esposa dele, ele está no Mali. A Alassane trabalha com a área de mídia, na evangelização, mas também trabalha com crianças vulneráveis das ruas e trabalha com o povo não alcançados. Vamos orar por Philemon Ouedraogo, missionário, a esposa dele está nos Estados Unidos. Orar também por Nuhu Koulibaly, ele é pastor em Toronto, no Canadá, com a esposa dele e os filhos dele. Vamos orar por ele. Vamos orar também por Alassane Intubian, ele está na Nova Zelândia. A esposa dele também, Alassane do Níger. Nuhu é do Mali. Philemon é do Burkina Faso. A gente vai orar por eles, ok? A gente vai orar também hoje por o Bolsonaro, presidente da República, a esposa dele, a família deles. Vamos orar por os poderes, porque a gente quer ou não, a gente tem uma crise entre os três poderes. Isso prejudica um pouco a imagem da nossa democracia e vai ser um efeito, além dos efeitos do coronavírus, vai ter os efeitos muito pertinentes na área da economia e também na área da percepção nas relações internacionais. Então vamos orar que Deus, na sua graça, tenha misericórdia nossa e que Deus guarda os três poderes, executivo, judiciária e legislativa. Que Deus cuida do Brasil e que Deus cuida da sua nação. Oremos. Senhor, notre Dieu, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ces moments, nous te bénissons pour le Brésil, que ta grâce soit sur nous. Nous te bénissons pour Alassane Intubian et sa femme. Nous te prions pour Jean Koulibaly au Sénégal. Nous te prions pour Alassane Diko au Mali et Simone. Nous te prions pour Philemon Ouedraogo aux États-Unis et sa femme. Nous te prions pour le révérend Nuhu Koulibaly qui est à Toronto, le pasteur et sa femme, que ta grâce soit sur eux. Nous te prions pour le président de la République du Brésil, Bolsonaro. Nous te prions pour les trois pouvoirs, le suprême fédéral, judiciaire. Nous te prions aussi pour le législatif, le Sénat et la Caméra de députés. Que ta grâce soit avec eux. Seigneur, les sénateurs aussi, que ta grâce soit avec eux. Seigneur, nous prions pour les gouverneurs, les préfets,
Seigneur du Brésil, que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Tu vois cette crise qui a ses effets. À l'un des effets du Covid-19, nous avons des effets économiques, des effets politiques, des effets sociaux qui auront leurs effets. Et nous prions que ta grâce soit sur chacun de nous et que tu bénisses le Brésil au nom de Jésus. Amém. Amém. Meu irmão, que a graça de Deus seja contigo e que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe sua semana, sua família, seus projetos, o nome de Jesus. E que teu Deus resplande sobre ti, sobre a igreja, sobre Israel espalhado na face da terra. Amém. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Le Seigneur bénisse tes projets, le Seigneur bénisse ta famille et que le Seigneur ait miséricorde de toi. Le Seigneur resplende sa face sur toi, sur ta famille, sur tes projets et sur l'Église, sur Israël, sur la face de la terre. Amen. Et à tous nos frères et sœurs musulmans, bonne fête musulmane et joyeux anniversaire à notre pasteur, le pasteur Levi Libarino. Il est pasteur de l'Assemblée de Dieu, ministère fédéral. Nous faisons partie de la Convention générale des Assemblées de Dieu du Brésil avec le pasteur José Wellington Bezerra Jr., ok, Costa Jr. Que le Seigneur vous bénisse e que le Seigneur vous garde, ok? Queridos, bem-vindos e acabou nosso momento do culto. Queremos parabenizar todos os muçulmanos islâmicos, nossos queridos refugiados, os conterrâneos, imigrantes e todos os nossos familiares que estão passando hoje comemorando as festas muçulmanas El Aïr. Nós queremos também parabenizar nosso pastor Levi Ribarino, que é pastor presidente do nosso ministério Ferreira, e também ele faz parte da convenção, nós fazemos parte da Convenção Geral da Assembleia de Deus, com o nosso pastor presidente José Wellington Jr., ok? E que o Senhor vos benisse e que o Senhor vos guarda. Amém? Bênção e ficam firmes com Jesus. Oremos aí conosco. As pessoas nos acompanham. Nesse momento, ficamos firmes com Jesus. E uma boa semana a todos e a seus familiares. Um abraço.